Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Já estivemos pela manhã, tivemos o privilégio de ouvir da palavra de Deus pelo servo dele. E hoje, e agora à noite, mais uma vez, temos o privilégio de estar louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. Eu peço aos irmãos se colocarem de pé. Vamos colocar de pé e abrir em Apocalipse, capítulo 15. Nós iremos ler o capítulo 15 de Apocalipse, versículo 3 e versículo 4. Irei ler, os irmãos podem me acompanhar. Apocalipse 15, versículo 3 diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isto, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oremos. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tu és santo, santo, santo. Da mesma forma, ó Pai, que possamos nos consagrar, que possamos nos separar para ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela tua graça derramada em nossas vidas. Estejamos, ó Pai, com corações entregues a ti, ó Pai. Quebranta nosso coração diariamente. Quebranta dentro de nós, ó Pai, tira todo o orgulho, tudo aquilo que nos afasta de ti. E nos ajuda, Senhor, a ter uma vida santa. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que te agrada. Abençoa, ó Pai, a tua igreja. Abençoa o povo de Cristo e essa parcela aqui reunida. Nós somos gratos a ti, Senhor, e oramos a ti no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o contexto aqui de Apocalipse, dessas passagens que a gente leu, é o seguinte: João, ele já tinha falado sobre os 7 selos, ele já tinha falado sobre as 7 trombetas, e aqui no capítulo 15 ele vai começar falando que ele viu as 7 taças de ira, ou as últimas 7 cóleras. Esses últimos castigos é que vão dar a conclusão à ira de Deus no livro de Apocalipse. Só que antes das taças serem derramadas sobre a terra, João vai dizer também que ele vai ver uma multidão. Essas pessoas que ele viu são os remidos, as pessoas que provavelmente foram mortas, durante o governo do anticristo. Pessoas que se opuseram às maldades desse governo, ao mundo pecaminoso. E por conta disso elas foram mortas. Mas nesse momento aqui, os remidos, eles não estão tristes, pelo contrário. João diz que eles são os vencedores da besta. E eles estão aqui diante de Deus, louvando e adorando a Deus. O versículo 3 diz que eles estão cantando, eles estão fazendo 2 cânticos. O primeiro é o cântico de Moisés. É muito provável que esse cântico é o mesmo de Moisés, de Êxodo 15. Quando Moisés cantou diante do triunfo, do povo hebreu, graças a Deus, por cima dos egípcios, quando Deus livrou o povo hebreu das mãos de Faraó. E aí Moisés fez esse cântico, um cântico de livramento. E nesse momento aqui os remidos estão cantando, porque Deus livrou eles das mãos do maligno. O outro cântico aqui é o cântico do Cordeiro. Alguns teólogos vão dizer que é provável que esse cântico seja o mesmo hino que Jesus cantou após cear com seus discípulos. Só que o que eu queria enfatizar aqui hoje é o que eles estavam dizendo. O verso 3 continua dizendo assim: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então aqui os remidos, eles estão louvando a Deus por causa da perfeição de Deus, por causa da justiça de Deus e por causa da verdade de Deus. Perceba que eles chamam Deus aqui de Rei das Nações. Essa mesma expressão Rei das Nações é o que nós lemos hoje de manhã, em Jeremias. Quando lá naquele contexto, Deus estava comparando, o Deus Todo-Poderoso com os ídolos. E aí você percebe naquela passagem que é ilógico que quando você compara Deus com os ídolos, que alguém ainda se prostre diante dos ídolos. Mas infelizmente, por causa da nossa natureza carnal, é isso que nós estamos inclinados muitas vezes a fazer. Mas vai chegar um dia que nós vamos ser livres desse pecado dentro de nós.
E aí, sem empecilhos, a gente vai poder olhar para estar diante de Deus e adorá-lo com tudo que nós temos, com tudo que somos. E aí, nesse momento, diante de Deus, o versículo 4 vai dizer: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Olha, da feita você está ali diante de Deus, diante da grandeza dele. Quando você percebe que todas as outras coisas são nada diante do Deus único e verdadeiro ali, você percebe que não faz sentido você adorar outra coisa, senão Deus verdadeiro. Aqui a gente pode lembrar até da passagem que Jesus fala para os discípulos, fala assim, olha, vocês vão me abandonar também, porque muitos tinham abandonado. E aí o que Pedro vai dizer? Senhor, para onde nós iríamos, né? Só tu tens as palavras da vida eterna. E é isso que acontece. Quando a gente se converte, né? Quando a graça de Deus é derramada em nossas vidas, nossos olhos são abertos e a gente percebe que não faz sentido a nossa vida se não for para adorar a Deus. E a gente pensa assim, como é que eu não percebi antes, né? Onde é que eu estava antes? E a gente deseja que do início ao fim a gente estivesse adorando a Deus. E essa é a nossa esperança. E o versículo vai continuar, ele vai dar mais razões de por que nós devemos adorar a Deus. Ele vai dizer, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça fizeram manifestos. Então perceba, além das condições, além dos motivos que ele colocou aqui, outro motivo é porque Deus é santo, Deus é separado. E outra, aqui o versículo vai dizer que no final de tudo, né, no juízo, na segunda vinda de Jesus, as nações estarão todas reunidas para adorar ao Rei das Nações, porque os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Esses atos de Deus aqui é tanto para castigo dos ímpios, daqueles que foram infiéis, daqueles que nunca se voltaram para Deus, mas também os atos deles fizeram manifestos na redenção, né, por meio da salvação dos justos, daqueles que pela graça de Deus creram de todo o coração em Jesus Cristo. Então perceba que as nações, né, crentes de todas as nações só vão se reunir porque Deus agiu primeiro, porque Deus ele operou primeiro a salvação em nós. E a nossa esperança é essa, né, do início ao fim da Bíblia, Deus chama pecadores de todas as nações para estarem diante dele, o adorando. A nossa esperança como igreja é essa, de que Cristo vai voltar e vai nos levar para estarmos diante de Deus para sempre o adorando e bendizendo o seu santo nome. Então, diante do que nós lemos, né, vamos cantar os reis da terra, vamos cantar essas verdades com muita alegria.
Mas ela é Deus, nossa. Pai, nós dizemos a Ti, Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, agradecendo o dia do Senhor, onde o Senhor nos concede o privilégio de podermos te adorar, te bendizer, te agradecer porque Tu és a nossa força, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus, porque através de Jesus nós temos a oportunidade de termos a grande bênção da salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas neste dia, por tudo, Senhor, que Ele fez realizado por nós, pelo Teu selo, porque o Senhor também nos trouxe a Tua casa esta noite para te bendizer, para te adorar, para te glorificar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus que falamos. Amém. Amém. Assim como de repente estava na Apocalipse cantando, agora mesmo por causa da redenção que ele opera, vamos cantar também redenção. Oh,
está o hino 21, Deus de Abraão. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas tuas promessas, porque sabemos, ó Pai, que tu és fiel. E obrigado, Senhor, porque derramaste tamanha salvação em nossas vidas. Hoje, ó Pai, nós temos essa esperança viva em nosso coração. Hoje nós temos vida eterna, Pai, graças a Ti. Obrigado, Senhor, por se fazer homem na pessoa de Cristo e morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Somente Tu, ó Pai, pode trazer salvação para o pecador, para aquele que estava perdido. E obrigado, Senhor, porque Tu nos resgataste. Toma conta, Senhor, da Tua igreja e prepara, Pai, neste momento os nossos corações para receber a Tua palavra. Nós oramos e te agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos.
É uma alegria vê-los aqui nesta noite. Nós estamos juntos percorrendo as páginas do Evangelho de Marcos. E chegamos no capítulo de número 14, versos 53 a 72. Nós estamos vendo, irmãos, e acompanhando a última semana de vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui vivendo aqueles últimos momentos em que o Senhor Jesus, ele vai ser traído, preso, condenado, e ele vai ser, meus amados irmãos, crucificado. E isso está acontecendo então nesse período da Páscoa, quando o Cordeiro de Deus, ele vai ser morto para cumprir as Sagradas Escrituras. As profecias falavam disso. Ele teria que morrer na Páscoa. E nós vamos perceber então que a prisão, a condenação, a morte do Senhor Jesus, ela não foi arquitetada por Judas Iscariotes, nem pelos fariseus e sacerdotes em Jerusalém, e muito menos pela força política daqueles dias, que é Roma. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que tudo isso era propósito eterno de Deus. Nós vamos ver então o Senhor Jesus, ele, irmãos, não vai fugir da prisão. Você vai perceber que ele vai até os guardas. Você não vê isso em Marcos, mas em João, no Evangelho de João, você vai perceber isso. Ele vai dizer: a quem buscais? A Jesus. E ele diz: sou eu. E todos caem por terra, porque entendiam que ele era um grande rabino e um grande mestre. E nós vamos perceber então que ele vai e se entrega para ser preso. Não foram os guardas, não foi o tropel, não foi a multidão, aquela turba que foi prender a Cristo. Ele foi se entregar em favor de nós, em favor da igreja. Irmãos, que privilégio esse! O Senhor Jesus foi preso para que todos nós pudéssemos sermos libertos. Nós entendemos isso. Se Jesus não fosse preso, todos nós hoje estaríamos presos nos nossos pecados, nas cadeias e nos grilhões do diabo. Nenhum poderia ser liberto se Cristo não fosse preso em nosso lugar. E nós vamos perceber, e nós percebemos isso, que Marcos, irmãos, ele está aqui escrevendo, e como autor inspirado pelo Espírito Santo, ele está fazendo aqui uma moldura literária para que nós possamos perceber alguns detalhes muito importantes para a nossa fé cristã. Você vai perceber aí, no capítulo de número 14, do verso 43 ao 52, que nós mostramos no domingo passado, que o Senhor Jesus, então, ele vai ser preso no Getsemane, mas ele vai finalizar a moldura desse quadro com um jovem coberto com um lençol, desnudo, né, porque os soldados tentaram agarrar pensando que ele era um dos discípulos de Cristo. E nós vamos perceber, irmãos amados, que isso também vai acontecer nessa passagem que nós temos à nossa frente, que é quando Jesus está no Sinédrio. Vai ser aqui julgado. E nós vamos perceber que Marcos também vai usar uma moldura, né, e vai finalizar esse quadro quando Pedro nega ao Senhor Jesus. Nós percebemos então que isso aqui não é por um acaso. Deus está falando com propósito aqui. Percebam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está sendo preso e a Jerusalém agitada com aquele barulho daquela escolta de 600 guardas romanos indo para o Getsemane, né, mais os sacerdotes, mais os guardas do templo. Nós vamos ver que Jerusalém é sacudida e pessoas, elas vão acompanhar a prisão de Cristo. E esse jovem desnudo aqui, meus amados irmãos, ele é um símbolo daqueles que estão acompanhando Cristo, estão vendo Cristo sendo preso, mas são aqueles que não fazem nada. Esse jovem, coberto por um lençol, possivelmente, diz o estudioso, é João Marcos, não estava preparado para seguir a Cristo. E nós vamos perceber isso
Marcos quer, irmãos, colocar isso na nossa mente. O que esse jovem está fazendo aqui? Coberto com um lençol. Percebam que esse jovem não está preparado para seguir a Jesus. Ele, irmãos, é um seguidor casual, é alguém que está acompanhando a prisão de Cristo, mas não se envolve com Cristo, não tem relacionamento com Cristo, ele não está pronto para sofrer por Cristo. Ele sai correndo, vai para longe quando a situação aperta. E nós vamos perceber que Marcos quer imprimir na nossa mente, na mente dos seus leitores, irmãos, essa circunstância. Muitos conhecem a Cristo, estão vendo aquilo que os homens estão fazendo com Cristo, mas não é capaz de se envolver com Cristo. Está coberto com um lençol, às vezes um lençol de religiosidade, que é facilmente tirado quando as coisas apertam, quando os soldados vão para prender, ele escapa correndo desnudo, desprotegido, mostrando que a sua fé não é sólida. E Marcos quer mostrar isso para a gente, ele quer que você perceba isso. Jesus está sendo preso, mas há aqueles que não são capazes, não estão preparados para seguir a Jesus até o final. Nós vamos iniciar uma sessão, irmãos, e eu quero que você observe isso, que Marcos ele vai mostrar isso para a gente também. Perceba então que Jesus aqui nessa passagem, ele está sendo levado para o julgamento. O objetivo de Marcos é este, mostrar para a gente o processo de prisão de Cristo, o interrogatório e uma condenação que está eivada de erros. E essa moldura dessa passagem que vai finalizar, Marcos vai nos mostrar também outro alguém que está seguindo a Cristo, que na sua arrogância diz que iria até as vias de fato e se preciso morrer por ele. Mas ele vai acabar negando Cristo 3 vezes no final desta passagem. Uma pessoa que finaliza o julgamento de Cristo, mostrando que não está pronto para seguir o Mestre. Então perceba, irmãos, é isso que Marcos quer nos mostrar. Ele vai desenhar para a gente, descrever para a gente todo esse processo, para que a igreja ela esteja preparada também na sua fé, para que você esteja pronto, para que quando pedirem provas da sua fé em Cristo, e quando julgar o seu cristianismo, você não negar o seu Mestre. Esse é o objetivo, então, de Marcos, da passagem. E eu quero, então, dividir essa passagem, essa perícope aqui, irmãos, em três. Vou fazer 3 divisões que nos mostram claramente o que está acontecendo aqui. A primeira divisão é essa, uma condenação antecipada. Nós vamos ver isso, versos 53 e 54. Acompanhe comigo, por favor. Você vai perceber, então, em segundo lugar, uma condenação forjada. Você vai perceber isso dos versos 55 a 59. E terceiro lugar, uma condenação consumada, levada ao seu ápice. E em quarto lugar, nós vamos finalizar então vendo uma negação concluída. Versos 66 a 72. Acompanhe comigo. Vocês estão comigo? Vamos lá ver então a passagem. Vamos acompanhar, vamos ver, vamos ler, vamos explicar e depois tentar aplicar para o nosso coração o que essa passagem nos ensina, tá bom? Então vamos, irmãos, fazer uma oração. Antes de tudo, vamos orar. Senhor amado, por favor, abençoa-nos, cuida de nós, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Prepara os nossos ouvidos, prepara, Senhor Deus, a terra do nosso coração para ser, Senhor, removida e para a semente da Tua palavra cair e germinar, Senhor, gerando uma fé sadia. Senhor, nos assiste, Senhor, por favor. Ó Senhor, por favor, vem sobre nós e nos ajuda a ver com claridade as Tuas verdades. Abençoa-nos, dá uma paz profunda ao nosso coração para poder ouvir a Tua palavra nesta hora.
No nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos na Assembleia dos Santos. Então, as nossas crianças estão aqui participando. Se vocês ouvirem aí algum barulho, tente permanecer concentrado, tá bom? Não olhe, eu sei que a criancinha vai lhe dar um sorriso assim, querendo que você tire a sua atenção, mas vamos ouvir a palavra, tá bom? Vamos todos juntos então aqui? Então vamos ver aqui, meus amados irmãos, o processo de condenação do Senhor Jesus Cristo. E esse processo, meus amados irmãos, em primeiro lugar, é um processo de condenação antecipada. Nós vamos perceber que Jesus já estava condenado antes mesmo de ser preso. Percebam comigo, por favor, verso de número 53, vai dizer assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Que reunião é essa aqui? Essa reunião, irmãos, é chamada de sinédrio. Aqui estava reunido a cúpula daquelas autoridades religiosas do Estado de Jerusalém. Perceba aqui que nós vamos ver a formação. Como se formava? Vejo aí, era formada da reunião dos principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Aqui também estavam os fariseus, né? Aqui estavam os sacerdotes, os saduceus. Aqui também estavam, irmãos, aqueles que tinham uma grande experiência, os mais velhos, os mais maduros, que eram chamados de anciãos. E estavam também aqui dentro desse conglomerado de pessoas, os herodianos. Estavam aqui, irmãos, reunido o sinédrio. O sinédrio, essa reunião de 71 pessoas. 71 pessoas que vão condenar agora o Senhor Jesus Cristo. Mas percebam que essa reunião, ela está acontecendo agora. Mas a sentença, ela já havia sido dada no início do capítulo de número 14. Percebam, irmãos, comigo aqui, todos comigo, capítulo de número 14, verso de número 1 a 2. Vamos ler todos juntos? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Porque o sinédrio queria matar, tirar a vida do rabino nazareno, o Senhor Jesus Cristo. O motivo, irmãos, pelo qual eles já dão essa sentença antecipada, foi porque o Senhor Jesus, ao entrar no templo, ele expulsou os comerciantes que davam lucro, que cobravam juros, que trocavam a moeda dos países, irmãos, dos quais os judeus vinham para participar da festa da Páscoa. Para fazer o câmbio, era cobrado pelos sacerdotes uma taxa. Jesus tocou na galinha dos ovos de ouro dos sacerdotes. E agora o Senhor Jesus Cristo, ele então evoca a ira das maiores autoridades, irmãos, do povo judeu, e eles vão dizer, é melhor que morra um homem do que morra toda Israel. Nós vamos perceber que eles antecipam aqui, eles fazem um plano para matar a Jesus, mas percebam que eles vão planejar para que fosse depois da Páscoa. Mas aí nós chegamos no verso de número 10 e 11, quando Judas Iscariotes procura o sinédrio. Vejam comigo. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Perceba então que Judas Iscariotes, ele adiantou o processo. Ele ajudou os sacerdotes a entregar o Senhor Jesus por meio de traição. Percebam, meus amados irmãos, aqui então, que essa condenação do Senhor Jesus Cristo, ela não vai acontecer nesse momento.
ela já foi antecipada. Aqui ela vai ser concluída. E eu queria que você notasse isso. Eles se reuniram para simplesmente formalizar aquilo que já estava conversado por trás dos bastidores. Eles já tinham condenado o Senhor Jesus. Perceba então no verso de número 54, que Marcos ele faz isso aqui de propósito, para que você não perca o fim da moldura desse quadro aqui. Quem é que está acompanhando Jesus? Veja aí, Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Perceba, irmãos, então, que há alguém que está acompanhando o Senhor Jesus. Sempre tinha alguém acompanhando o Senhor Jesus. Nós vamos perceber isso aqui. Pedro está envolvido nessa situação. Mas eu quero prosseguir, o texto prossegue. Em segundo lugar, nós vamos perceber aqui uma condenação forjada. Percebam comigo, meus amados irmãos, que o Sinédrio, ele se reúne e ele vai aqui fazer uma reunião que vai quebrar todas as regras, todas as normas que o Sinédrio tinha, que a lei de Moisés, a lei civil em Israel tinha. Eles vão quebrar todas as normas. Percebam comigo, meus amados irmãos, em primeiro lugar, que nenhum prisioneiro poderia ser interrogado à noite. Isso era a regra do Sinédrio. Ninguém poderia ser preso à noite. Segundo lugar, era também regra do Sinédrio que todas as sessões eram proibidas em dias de sábado e de feriado. Eles não poderiam reunir próximo às festas judaicas. Não se reunia para condenar preso algum. Terceiro lugar, também fazia parte, irmãos, do Sinédrio, não condenar nenhuma pessoa sem que fosse apresentadas duas testemunhas. Isto está na lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 17, verso 6. Você vai encontrar isso. Ninguém poderia ser condenado se não houvesse o testemunho de duas pessoas. E nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser condenado por um falso testemunho. Olha comigo aí o que diz, por favor, verso 55. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E percebam aqui então, irmãos, que o Sinédrio ele tinha que levantar duas testemunhas contra Jesus. Mas essas testemunhas, elas teriam que ser ouvidas em horário diferente e a argumentação delas teriam que bater corretinho com os fatos, com os argumentos. Percebam que eles fizeram tudo atropelando. O processo, irmãos, foi ilegal. Todo o processo que Jesus sofreu foi altamente forjado. Perceba aí que o texto continua e diz assim, verso 57. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Esse testemunho é um testemunho falso. Vocês querem ver o testemunho verdadeiro? Olhem comigo, por favor, para João, capítulo de número 2. Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer. Irmãos, um testemunho completamente falso. João, Evangelho de João, capítulo de número 2, verso de número 19. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, olha o que ele disse. Por favor, leiam comigo. Eu vou ler a partir do verso de número 13. Diz assim, é porque é o contexto aqui, estando próximo à Páscoa dos judeus, olha só, 2 dias antes, subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um arrazoague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas,
não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Percebam, meus amados irmãos, que eles mudam aqui o verbo. Percebam que Jesus diz: destruir. Quem vai destruir são vocês, não eu. Ele está dizendo, e João vai interpretar o que Jesus está dizendo, que ele está falando sobre o seu corpo. Perceba aí comigo, verso de número 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Percebam, irmãos, aqui que eles vão forjar esse testemunho. Eles vão dizer, voltando lá para Marcos, perceba aí comigo, ele vai dizer no verso de número 58, nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário. E eles vão acrescentar aqui: edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Percebam, completamente fora, um testemunho distorcido das palavras que Cristo deu. E aí, irmãos, vai continuar. Nem assim o testemunho deles era coerente. E não era mesmo. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes a estes que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio. Nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Perceba, irmãos, que o interrogatório ele vai continuar, eivado de erros. Nós vamos então chegar aqui à terceira parte, quando o sumo sacerdote, naquela hora, Caifás, que era genro de Anás, homens completamente corruptos, eles vão fazer uma pergunta que Jesus não vai deixar de responder. Percebam que, em primeiro lugar, ele vai perguntar: tu ouves o que estão dizendo, não fala nada? Porque a profecia dizia que ele teria que ir como ovelha mudo ao matadouro. Mas quando, irmãos, ele pergunta se ele é o Cristo, esse título Cristo, irmãos, é um título messiânico para o Filho de Deus. O Senhor Jesus, com coragem, percebam aqui a coragem de Jesus, ele não vai dizer simplesmente que ele era o Filho de Deus. Ele também vai apontar para o futuro, quando todo o mundo, não somente eles, viriam Cristo retornar no céu para buscar o seu povo. Vejam comigo, verso 62, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Percebam aqui, meus amados irmãos, então, o processo de condenação do Senhor Jesus. Primeiro, percebam que ele vai ser condenado por blasfêmia. Naqueles dias, irmãos, os judeus, eles eram monoteístas e para eles só havia um Deus. E quando Jesus disse que ele era o Cristo, eles então vão dizer aqui que isso era blasfêmia contra a lei. E eles vão condenar à morte. Segundo lugar, percebo aqui, meus amados irmãos, a crueldade, a violência com a qual aqueles homens decidiram destruir a vida do Senhor Jesus. Vai dizer aí que todos, foi unanimidade, todos disseram: é réu de morte. E vai finalizar dizendo que eles foram violentos, truculentos, cruéis.
e começaram então a bordejar, a bater, a maltratar o Senhor Jesus Cristo por aquela palavra. Percebam, meus amados irmãos, então, que tudo isso está acontecendo. Todo esse sofrimento, todo esse julgamento errado está acontecendo para que Cristo vá até a cruz do Calvário. Perceba então que o texto continua e ele vai então finalizar a moldura aqui deste julgamento completamente errado. E tudo que acontece aqui é ilegal. Perceba, irmãos, o processo é ilegal, as testemunhas são ilegais. Percebam que os argumentos são inverídicos, tudo aqui é corrompido, um processo completamente, irmãos, nulo no seu processo. Mas percebam, o justo vai morrer pelo injusto. O santo vai ser condenado pelos pecadores. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha que passar por isso. Ele sabia disto. Esse era o cálice que ele tinha que tomar. Ele teria que ir até a cruz, de forma completamente injusta. Mas Marcos continua e ele vai finalizar aqui esse processo, então, de julgamento do Senhor Jesus. E como é que ele termina? Ele termina com alguém que está acompanhando o Senhor Jesus de longe. E quem é esse? Agora não é mais o jovem desnudo. Quem está acompanhando todo esse julgamento, como nós vimos aí no verso 54, quem é? Que está ali, né, se aquentando no pátio do sumo sacerdote. Quem é este? Pedro. Vamos acompanhar, irmãos, a queda de Pedro? Marcos vai fazer isso com propósito, para que você olhe para isso, para que você analise a sua vida cristã diante de tudo que está acontecendo com Cristo, o Senhor Jesus. Olhem comigo o verso 66. Percebam comigo aqui essa negação que é concluída. Pedro vai negar 3 vezes o Senhor Jesus. E eu estou dizendo que é uma negação concluída porque foi uma negação profetizada. Irmãos, abram comigo para o capítulo de número 14, verso 30. Olhem comigo, por favor. Verso 27, vamos ler juntos? Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Agora vamos, irmãos, para o verso de número 66. Olha a negação concluída, vamos ver. Então Pedro, embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Verso 68, mas ele o negou dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Perceba, irmãos, então aqui a queda de Pedro. No verso de número 54, você vai ver Pedro seguindo de longe. No verso 66, 67, 68, você vai ver aqui Pedro sentado, se aquentando. Você vai perceber aqui então que ele está num processo de queda. Pedro estava longe, agora Pedro se senta e vai dizer então que uma criada fixou os olhos nele e disse: tu estás vestido, tu te parece, e tu falas como se fosse um dos discípulos de Jesus. Perceba, irmãos, então aqui a negação de Pedro. Pedro vai dizer: eu não o conheço. Percebam que Pedro vai negar qualquer relação com Jesus. Ele vai dizer que não conhece Jesus. Mas a queda dele vai continuar. Percebam comigo, por favor.
E a criada, verso 69, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Verso 70, mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Perceba aqui, irmãos, verso 62. E logo cantou o galo pela segunda vez. Percebam o processo de queda de Pedro. Ele segue ao longe Jesus, não se aproxima para não mostrar relacionamento com Jesus. Depois, irmãos, ele se senta para se aquentar junto com aquelas pessoas que não seguiam a Jesus. Logo após de sentar, ele nega a relação e de ter relação com Cristo, de conhecer a Jesus. E logo após, irmãos, ele jura que não conhece a Cristo. Perceba então, esse homem vai caindo, vai caindo, vai caindo na fé. Vai finalizar o verso 72 dizendo: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Percebam aqui que Pedro, irmãos, ele reconheceu que pecou contra Jesus. Não foi porque o galo cantou, mas foi porque ele lembrou da palavra de Cristo. Marcos capítulo 14, verso 30. Ele lembrou da palavra de Cristo. Lembrou. E ele desatou a chorar. Percebam, meus amados irmãos, e eu quero concluir com isso. Marcos, ele fecha aqui o quadro, nos mostrando, irmãos, o julgamento completamente eivado de erro de Jesus. O justo sendo punido. E nós vamos ver aqui, logo após então, aquele que dizia que era o apóstolo maior, aquele que nunca negaria Jesus, ele foi então caindo, até negar o seu próprio Cristo. O que nós aprendemos, irmãos amados, à luz de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 53 a 72? Eu queria finalizar aqui com algumas aplicações práticas para o nosso coração. Em primeiro lugar, eu queria que você aprendesse. Autoridades eclesiásticas erram. Eu queria que você visse nesse texto, irmãos. Percebam quem está condenando o Senhor Jesus? Os principais sacerdotes, fariseus e escribas. Eu quero dizer uma coisa de maneira bem prática para você. Pastores também erram. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Liderança de igreja erra. Até dentro da igreja de Cristo, nós vamos encontrar pessoas que erram. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos colocar a nossa fé em pessoas. Todo santo tem pé de barro. Nunca faça de alguém o seu herói. O único herói que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E lá na carta aos Hebreus, abra comigo, por favor. Essa, irmãos, é a cristologia do herói. Quem é o nosso herói? Quem nós devemos pautar a nossa vida? É o pastor? É o bispo? É o arcebispo? É o papa? Não. Só existe um papa, um pai, e esse é o Senhor Jesus. Hebreus, capítulo de número 12. Olhem comigo, verso de número 2. Vamos ler todos juntos? E olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus Todo-Poderoso. Quem é, irmãos, o nosso único herói? Quem é, irmãos, o nosso único santo? Quem é, irmãos, o nosso único exemplo? O Senhor Jesus. Quando nós entramos na igreja presbiteriana, nós fazemos um voto. E, irmãos, o voto diz o seguinte, que nós devemos ser obedientes às autoridades da igreja, enquanto elas forem obedientes às Sagradas Escrituras. Quando um pastor, irmãos, um líder da igreja, ele vive uma vida fora da palavra de Deus, então nós temos que dizer, pastor, até aqui eu fui com o Senhor. Liderança da igreja, até aqui eu fui com vocês. A partir de agora, eu não vou mais, porque a palavra de Deus diz que eu devo seguir o Senhor Jesus, e não uma vida de pecado. Eu quero que você olhe aqui para esse contexto e veja uma liderança matando o Senhor Jesus Cristo de uma maneira traiçoeira, cruel, porque liderança eclesiástica erra, concílios erram, conselhos erram, homens erram, mas tem alguém que nunca erra, é o Senhor Jesus. Olhemos para Ele firmemente. Em segundo lugar, irmãos, de maneira muito prática, esse texto aqui também nos faz ver, meus amados irmãos, que também nós vamos passar por injustiças nesta vida. Irmãos, se o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele passou por injustiça, então prepare o seu coração. Você que é crente, também vai passar por injustiças. Quem sabe, por causa da sua fé, você perca seu emprego. Irmãos, como eu vejo pessoas que servem a Jesus, mas que na época do Sírio, em alguma empresa, tem que vestir uma camisa com a Nossa Senhora de Nazaré. E o crente diz, a minha fé não me permite vestir essa camisa. Por causa disso, você pode perder o seu emprego. De maneira injusta, por causa da sua fé. Quem sabe por causa da sua fé na faculdade, porque você é um cristão e a maioria é ateu, você pode ser injustiçado, você pode ser excluído da roda de colegas, de amigos, por causa que você é crente, você pode ser injustiçado, você pode perder amigos, familiares, você pode ser expulso de grupos de WhatsApp, porque você vive a fé em Cristo. Irmãos, eu vi agora, né, no grupo da igreja, foi irmã Cira, alguém postou, né, se você procura, né, o evangelho com açúcar, então você está no lugar errado. Irmãos, se você quer ser evangélico de verdade, você não pode ser um evangélico açucarado. O evangelho é para aqueles que suportam tudo pela fé. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto aqui também vai nos ensinar o processo daqueles que vão abandonando a fé em Cristo. Percebo aqui que nós vamos finalizar esse texto com o exemplo de Pedro. Marcos finaliza nos mostrando o exemplo de Pedro. Sabe como é que você nega a sua fé? Primeiro, andando por longe. Pedro, irmãos, ele andou por longe. Esse é o primeiro passo para você negar a sua fé. Andando por longe da igreja. Andando por longe das amizades com crentes. Andando por longe das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro nível para aqueles que querem negar a sua fé. O segundo nível, sabe qual é? Sentando-se para se aquentar com os ímpios, com os mundanos. Aonde Pedro estava? Ele se sentou na roda daqueles que cuspiram, que bateram, que
praguejaram, que maltrataram a Jesus. Segundo estágio, irmãos, para nós negarmos Jesus, é você se assentar na roda dos escarnecedores. Lembram lá do Salmo de número 1? Vejam como é o processo de negação. Vamos ler? Voltem comigo, por favor. Percebam comigo, irmãos, como acontece um processo de negação, de abandono da fé, quando você começa a esfriar na fé e abandonar a Jesus. Como é que acontece? Veja o que o salmista diz, vamos ler todos juntos? Leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda, olha só, não anda. Você quer começar a negar Jesus? Anda por longe. E ele vai continuar. Que não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebam, meus amados irmãos, esse é o processo. Marcos está descrevendo para mim e para você. Pedro está por longe, depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro nível qual é? Você conhece a Jesus? Você é crente? Eu não o conheço. Não tenho relação com ele. Não sei quem é. Terceiro passo. Quarto passo, quarto nível qual é? As pessoas começam, não, você parece com crente. Eu acho que você é de família de crente. Eu acho que você frequenta igreja. E vai dizer que o quarto passo, irmãos, é jurar. E vai dizer que Pedro começou a praguejar e disse, eu juro que eu não sou cristão. Eu juro que não sou crente. Meus amados, esse é o processo de queda. De alguém que está andando a passos largos para se perder neste mundo. Por causa das pessoas que praguejam, que juram, que maltratam, que não querem saber de Cristo. Mas, meus amados irmãos, o texto termina dizendo que Pedro, ele lembrou da palavra de Cristo e ele desatou a chorar. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma distinção daquele que tem remorso, daquele que se arrepende genuinamente. Percebam que Judas, ele fez a mesma coisa. Judas, ele chorou, ele devolveu o dinheiro. Judas, irmãos, ele fez tudo para poder mostrar que estava com remorso. Mas percebam que Judas, e essa é a distinção, ele não voltou para Cristo. Judas tirou a sua vida. Percebam, irmãos, que Pedro, ele desatou a chorar. E ele chorou profundamente. Não porque o galo cantou, mas porque ele lembrou da palavra de Cristo. E quando a palavra entra no nosso coração, e quando a palavra de Cristo, meus amados irmãos, ela nos convence do nosso erro, que nós estamos abandonando a Jesus, que nós estamos nos assentando na roda dos escarnecedores, que nós estamos, irmãos, até mesmo jurando que nós não conhecemos a Cristo e que temos relação com Ele, quando nós lembramos do Evangelho. Vai dizer aqui que aqueles que se arrependem verdadeiramente começam a chorar. E vem um rio de choro, e vem um rio, irmãos, de lágrimas, e essa pessoa se volta, e ela, irmãos, coloca para fora o veneno do mundo, coloca para fora, irmãos, chorando toda a podridão dos seus pecados, e ele se arrepende, e ele se volta para Jesus. Percebam que Judas não voltou para Jesus, mas Pedro voltou para Jesus. E nós vamos ver, acompanhe comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 20, irmãos. Vamos ver. Capítulo de número 21.
verso de número 15. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Depois de terem comido, verso 15, capítulo 21, verso 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Meus amados irmãos, percebam aqui o Senhor Jesus dando uma segunda chance para Pedro. Irmãos, todos nós temos a tendência de nos afastar de Jesus. Todos nós temos a tendência de nos assentar aonde nós não deveríamos estar assentados. Todos nós temos a tendência de condenar Pedro e dizer: tu não prestas. Mas nós somos a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós não estamos negando a Jesus de maneira exterior, mas nós negamos com os nossos pecados de maneira interior. E é nessa hora que nós devemos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tenha piedade da minha vida, Senhor. Eu sei que eu me afasto. Eu sei, Senhor, que às vezes eu me assento onde eu não deveria me assentar. Eu faço coisas ridículas que envergonham o teu evangelho. Mas, Senhor, por favor, me visita com teu amor. Senhor, por favor, me faz me arrepender. Quebranta os meus olhos secos. Quebranta, Senhor, meu coração duro, Senhor. Senhor, me ajuda a me voltar para Ti. E renova minhas forças. E me dá, Senhor, agora condição para dizer a todos que perguntam que eu te amo, Senhor, eu te amo. E eu quero viver para Ti, Senhor. E a partir de agora, não importa o que aconteça, Senhor, eu mais do que nunca vou dizer que eu te amo de maneira verdadeira. E não importa o que aconteça, eu nunca mais vou te negar. E eu vou agora, Senhor, embraçar o escudo da fé. E eu vou calçar o calçado do evangelho. Senhor, e agora eu vou lutar por Ti e dizer que te amo. E nada vai mais fazer com que eu ande longe da igreja, que eu me afaste do Teu evangelho. Senhor, eu quero dizer que eu te amo. É assim que nós devemos, irmãos, viver. Neste mundo que julga a fé evangélica de maneira, irmãos, completamente injusta, e que quer matar a fé no nosso coração, e que quer nos impedir de viver Cristo, nós possamos viver uma fé retumbante, esperançosa, dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, pela sua palavra nesta noite. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor e faça como Pedro. Peça forças para que você possa viver uma fé retumbante e gloriosa, sempre dizendo que ama Jesus. Vamos orar.